Oi, amores, tudo bem com vocês? Mais uma aula aí, né? Mais uma semaninha, né? Na realidade, a gente está gravando mais essa aula. A gente está tendo 4 aulas presenciais na escola e mais uma aula aí no resuminho da semana aí, para quem não tá podendo ir, né? E para aqueles ainda que tiverem dúvidas de alguma coisa, tá? Nós vamos entrar agora na frente B da apostila, tá bom? Que é a parte de trigonometria, tá? Eu sei que vocês não gostam muito, assim, de trigonometria, mas é uma coisa muito importante, tá? Mas não é difícil também, não. E tá bem curtinha também a frente B aí de trigonometria, tá? Então, hoje nós vamos ver fórmulas da adição e da subtração, tá bom? É simples, tem umas formulinhas, é bom que já dá, pelas formulinhas dá para vocês acompanharem, tá? E seguirem fazer. Na D, o professor só colocou uma questão sobre isso. Na bimestral eu vou ver quantas que eu vou colocar, tá bom? Mas é super fácil, super tranquilo, vocês vão gostar. Como é que se diz, né? Vocês não é aquele bicho de 7 cabeças, não, tá bom? Então, vamos lá para mais uma aulinha. Gente, ó, nós temos aí fórmulas de adição e subtração. As fórmulas a seguir são a maneira certa de somar ou subtrair seno, cosseno e tangente de 2 arcos. Por exemplo, aqui, na primeira, eu tenho aqui, ó, seno de A mais B. É seno de A, primeiro, né? Vezes cosseno de B, mais seno de B vezes cosseno de A, tá? Na subtração, que só muda, só que é o sinal. E aqui também só vai mudar o sinal, tá bom? Então, é bom que nesse caso aqui, sempre que tiver ali só muda o sinal. Então, é seno de A cosseno de B, seno de B cosseno de A. Inverte, vocês perceberam? Primeiro, começa com seno de A, depois aqui do outro lado, seno de B. Aqui é cosseno de B e lá cosseno de A, tá? Agora, no cosseno de A mais B, aqui, ó, é os dois juntos. Cosseno de A vezes cosseno de B. Só que aqui muda, olha só que interessante. Aqui é positivo, aqui fica negativo. Seno de A vezes seno de B. No cosseno, aqui de novo, aqui no negativo, né? Na subtração. Fica a mesma coisa de cima. O que muda é o sinal. Estão vendo? Então, ó, você viu que em cima era positivo aqui, ficou negativo. Aqui é negativo, ficou positivo. E na tangente, tangente de A mais B. Fica tangente de A mais tangente de B sobre 1 menos tangente de A vezes tangente de B, tá? E aqui, na subtração, aqui fica menos, como que tá aqui, só que embaixo fica mais. Olha aqui é o inverso, aqui é mais e aqui é menos, tá bom? Daí, vamos para um exemplo aí, ó. Seno de 105 é igual a seno de 60 mais 45. 60 mais 45 vai dar 105. Então, vamos lá. Como é uma soma, ó, seno de A mais B, ó. Então, vamos lá, ó, seno de A mais B. Então, vai ser seno de A vezes cosseno de B. Vamos lá, seno de A, o A e o B. Seno de A vezes cosseno de B, mais cosseno de A vezes cosseno de B. É só seguir a formulinha lá de cima, tá bom? Então, vamos lá, ó. Seno de 60, segundo aquela tabelinha que a gente já sabe, que é lá 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, tá? Que a professora já explicou para vocês. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. E cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Mas o cosseno de 60 é meio e o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, tá bom? Então, vamos lá. Raiz com raiz eu posso multiplicar, só não posso somar raiz diferente. Mas eu posso multiplicar raiz diferente, tá? 2 raízes diferentes. 3 vezes 2, 6. 2 vezes 2,
4. 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. E 2 vezes 2, 4. Acabou aqui. Professora, por que eu não posso, se eles têm os mesmos denominadores, por que eu não posso somar? A única coisa que você pode fazer é isso daqui, ó. Porque são raízes diferentes, tá? Então, então, seno de 105 é igual a raiz de 6, mais raiz de 2 sobre 4. Agora, vamos lá. Agora, eu vou fazer um exemplo. Lá foi somando, seno de 105 foi somando. Aqui vai ser subtraindo. Eu quero o seno de 15. Então, vai ser o quê? Seno de 45 menos 30, que vai dar 15. Olha aqui, ó. Tá? Então, vocês sempre vão usar os senos de 30, 45 e 60, tá bom? Daqui que eu vou fazer, ó. Quando é subtração, olha lá, ó, na subtração, é a mesma coisa, só que muda só o sinal. Então, é seno de A vezes cosseno de B, menos, que é menos aqui, cosseno de A vezes o seno de B, tá? Segunda formulinha. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2 e o cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2 e seno de 30 é meio, tá? Então, vamos lá, ó. São diferentes, mas estão multiplicando, então eu posso multiplicar. Raiz de 2 vezes raiz de 3, raiz de 6. 2 vezes 2, 4. Raiz de 2 vezes 1, raiz de 2. E 2 vezes 2, 4. Mesma coisa, tem os mesmos denominadores, só que a parte de cima é diferente. Coloquei os dois aqui e só coloquei um quatrinho. Bem simplesinho, tá bom? Daí, depois aqui... Ai, peraí. A professora tem o cosseno de 105, tá? Então, vai ser soma cosseno de 60 mais 45. Então, daí olhando lá na formulinha lá que a professora mostrou no início, é cosseno de A vezes cosseno de B, menos seno de A vezes seno de B, tá bom? Só que aqui é mais, lembra? Aqui inverte o sinal, fica menos. Então, cosseno de 60 graus é meio, cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, menos. Raiz de 3 sobre 2 é o seno de 60, e o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Vamos lá, 1 vezes meio, meio. 2 vezes 2, 4. Raiz de 3 vezes raiz de 2, raiz de 6. E 2 vezes 2, 4. Denominadores iguais, só repete ali, raiz de 2 menos raiz de 6. Agora, eu tenho aqui o cosseno de 15 graus, que é igual cosseno de 45 menos 30. Então, vamos lá. Cosseno de A vezes cosseno de B. Aqui é negativo, aqui vai ficar positivo, porque inverte, segundo lá a fórmula. Seno de A vezes seno de B. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Mais, né, o seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. E o seno de 30, que é meio. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 2, 4. Raiz de 2 vezes 1, raiz de 2 sobre 2. Mesmo denominador, repete aqui, mesma coisa. Agora, a tangente. A tangente pode parecer um pouquinho mais difícil, tá? Mas não é. Então, vamos lá, ó. Tangente de 75 é igual 45 mais 30, que dá 75. Então, vamos lá, ó. Tangente de A mais tangente de B sobre 1 da fórmula menos 1 vezes raiz de 3 sobre 3. Ó, com demais, deixa a professora mostrar aqui para vocês, ó. É 1 menos tangente de A sobre tangente de B. Ai, peraí. É que aqui a professora já colocou de uma vez, né? Então, vamos lá, ó. Tangente de A, que é 45, e tangente de B, que é 30, tá? A professora colocou aqui. É que eu coloquei um número, mas é a mesma coisa, tá? Então, vai ficar, tangente de 45 é 1, tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. 1 menos tangente de 45 vezes a tangente de 30, que é raiz de 3 sobre 3, né? Daí, eu coloquei aqui, 1 vezes raiz de 3 sobre 3.
Belezinha, ó. O que que eu vou fazer? Professora do céu, o que que aconteceu ali? Vamos lá. Eu vou colocar um aqui embaixo, tá? MMC de 3. 3 dividido por 1, 3. 3 vezes 1, 3. 3 dividido por 3, 1. 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. Só isso. E aqui eu fiz a mesma coisa. Vai dar 3 menos raiz de 3. Deu isso. Lembra lá que a gente não pode deixar raiz quadrada embaixo? Então, eu vou ter que multiplicar aqui também, ó. Então, tá negativo, coloquei os dois aqui multiplicando positivo. Fiz o chuveirinho, que a gente já tá acostumado a fazer. Daí, deu 12 mais 6 raiz de 3 sobre 6. Não esqueça que esse aqui, ó, é chuveirinho esse vezes esse vezes esse vezes esse vezes esse, tá? Aquilo que a gente já tá acostumado. Daí, deu 12 mais 6 raiz de 3 sobre 6. 12 dividido por 6, 2. 6 dividido por 6, 1. Então, deu 2 raiz de 3. E aqui, gente, a mesma coisa. Só que ele é negativo, porque ele quer de 15. Então, é 45 menos 30. Tangente de A menos tangente de B. Ali era 1 menos, quando for positivo. Aqui, quando for negativo, ali embaixo é mais. 1 mais a mesma coisa. Ficou super parecido. Só que aqui tá positivo, aqui passou negativo. Fiz aqui o nosso chuveirinho, tá? Fiz o chuveirinho bonitinho. Deu a mesma coisa, só que acontece que o quê? Aqui ficou negativo. Só isso, tá bom? E daí, depois, a professora tem aqui uns exercícios para vocês fazerem, tá? Olha lá, vamos lá, ó. Utilizando a transformação trigonométrica, qual dos valores a seguir é o resultado de seno de 75. Daí, tem as alternativas aqui. E aqui, calcule, tem esses daqui, tá bom? Para vocês usar a formulinha que melhor se adequar aí, tá bom? Bem simplesinho, só esses exercícios aí, tá? Viu, gente? Parece difícil, mas não é, viu? Super tranquilo, super fácil, tá bom? Qualquer dúvida a gente tira nessa aula, tá? Quem tá indo, quem não tá, vocês mandam que a professora vai estar tirando dúvidas, tá bom? Grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima semana. Tchau, tchau!